eu queria te contar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu tava voltando de São Paulo, da cidade de São Paulo pra cidade de Sorocaba. E eu estava no ônibus junto com a minha esposa, a Nicole. E aí, o que aconteceu? Sentou uma pessoa, uma menina na minha frente. E aí, ela abaixou bem a poltrona pra trás, que fica aquele espaço assim, sabe? Entre quem tá atrás e quem tá na frente, a gente consegue ver a pessoa que tá na nossa frente sentada quando ela abaixa totalmente o banco e a outra não. E aí eu reparei que ela tava no Instagram. E aí eu comecei a prestar atenção na forma com que ela estava visualizando as coisas no Instagram. Eu vi que assim, toda vez que ela via uma imagem, seja no Stories ou seja no feed, que era só uma imagem estática, um texto, ela passava rapidamente. Quando era um vídeo, E essa pessoa que estava fazendo o vídeo estava assim como eu aqui agora, só falando pra você, sem nenhuma inserção na tela, sem nenhuma entrada de imagem, ela ficava uns 10 segundos e passava pro próximo. Só que aí uma coisa me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que quando entrava um vídeo que começava com uma pessoa falando, 3 segundos depois entrava uma imagem aleatória, depois voltava pra pessoa falando, entrava uma outra imagem, ela ficava 30 segundos, 1 minuto e até no vídeo até o final. E sabe o que eu compreendi a partir dessa experiência que eu tive? Que as pessoas, elas estão cada vez mais visuais. E quanto mais dinâmica tiver o conteúdo que você publica, mais chances as pessoas têm de permanecer assistindo. O principal objetivo seu na hora de gravar é fazer com que as pessoas elas parem para ouvir o que você tem para dizer. É fazer com que as pessoas prestem atenção no que você tem para dizer. E para isso, você precisa entender o que faz essas pessoas pararem no seu vídeo. Você vai precisar respeitar 3 etapas e essa estrutura começa com a primeira parte, que é uma parte que a gente chama de abertura. O que eu tô falando aqui para vocês tem a ver com as cenas, com as imagens que você vai gravar. Então, todo o começo do seu vídeo, ele precisa ter uma boa abertura. Essa boa abertura, tanto pode ser com alguma entrada sua falando, você aparecendo e falando com a câmera, ou pode ser apenas uma narração e uma imagem, ou pode ser só a legenda com a imagem. O que é importante ter nessa abertura? Você precisa despertar alguma emoção na pessoa que vai te assistir. Você não pode, de forma alguma, não deve de forma alguma, começar um vídeo sem esse primeiro passo, que é a abertura. Por quê? Porque nos primeiros 3, no máximo 5 segundos do seu vídeo, que vai determinar se a pessoa vai ou não vai assistir o seu conteúdo até o final. Isso quer dizer que nos primeiros 3 ou 5 segundos é o máximo que você vai manter a mesma imagem. Então, se você começou falando, depois de 3 ou 5 segundos você precisa cortar para uma outra imagem. Então a abertura vai ser, por exemplo, vamos supor aqui agora que eu vou gravar um vídeo sobre a importância de ser constante, de publicar constantemente nas redes sociais. E aí eu vou começar assim: qual foi a última vez que você postou um conteúdo aqui nas redes sociais? Ou seja, eu comecei com uma frase que já despertou uma curiosidade na pessoa. Já fez com que ela refletisse numa coisa automaticamente só por poder me ouvir. Essa parte de abertura despertou nela uma emoção. Eu poderia muito bem começar com a imagem, com a captura da tela do meu celular, onde eu estou publicando um vídeo, então eu capturo a tela enquanto eu estou publicando um vídeo, coloco essa imagem no vídeo e só legendo. Qual foi a última vez que você postou um conteúdo aqui nas redes sociais? Vai dar o mesmo efeito, a única diferença é que eu não estou aparecendo. Então, nesse primeiro momento de abertura, você precisa despertar esse sentimento na pessoa. A emoção, tristeza, medo, a gente já falou sobre isso, surpresa, espanto. E aí eu falo, qual foi a última vez que você postou um conteúdo aqui nas redes sociais? Então eu vou impor a voz, eu vou chamar a pessoa mais perto, traz essa primeira imagem para perto, se você estiver falando. Se for só a imagem, se for só uma captura de tela ou se for só um texto, daí você tem que colocar as legendas maiores, quem sabe mais espaçadas para chamar a atenção. 3, no máximo 5 segundos depois, você já precisa passar para a próxima parte da estrutura, que é a parte do contexto. Você vai precisar, nos próximos segundos, contextualizar o porquê você começou o vídeo daquele jeito. E o nome por si só já diz o que é contexto. Você precisa trazer para a realidade, contextualizar aquilo que você acabou de falar no momento de abertura. Então as imagens que você vai fazer, ou as imagens que você vai colocar, ou o que você vai falar, precisa respeitar um contexto. Por exemplo, nesse caso que eu falei, qual foi a última vez que você postou um vídeo aqui nas redes sociais? Agora eu vou contextualizar. Eu estava aqui pensando, ou eu estava aqui refletindo, ou
Eu tava aqui pensando comigo que faz mais de 2 semanas que eu não publico nada. E eu pensei, o que eu tô fazendo que me fez deixar de ficar mais de 10 dias sem postar alguma coisa aqui no Instagram? Essa minha fala contextualizou a minha abertura. Ou seja, eu falei, quanto tempo faz que você não posta? E contextualizei que eu estava refletindo sobre esse assunto. O fato de eu ter aberto o vídeo dessa forma e agora está caminhando para uma estrutura de contextualização vai fazer com que a pessoa que está me assistindo, ela fique presa no vídeo, a não ser que esse assunto não tenha zero interesse para ela. Aí a sua audiência precisa ser ajustada, você precisa começar a filtrar melhor a sua audiência. Mas eu estou partindo do pressuposto que quem está te ouvindo está interessado no seu conteúdo. Mas não basta só falar sobre o que as pessoas querem ouvir. Você precisa saber como falar para que você consiga fazer com que essas pessoas permaneçam no seu vídeo. Então, a abertura, contextualizei. Que tipo de imagens você faz na hora de contextualizar? Lembra que eu falei 3 a 5 segundos, uma nova imagem. 3 a 5 segundos, uma nova imagem. Você precisa pegar... Eu não falei, por exemplo, nesse exemplo que eu tô aqui dando para vocês, eu não falei sobre que eu parei para pensar por que eu fiquei mais de 10 dias sem postar. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma imagem, posicionar o meu celular num lugar onde eu pego o momento que eu tô sentado no sofá, ou que eu tô ali passando o catálogo da Netflix, alguma coisa desse sentido. Então, enquanto eu tô falando que eu parei para pensar que já fazem 10 dias que eu não publico nada, eu posso colocar uma imagem, por exemplo, eu passando ali o catálogo da Netflix, daí eu pego meu celular, olho pro celular e fico pensando. Então, você fez a abertura, respeitando a ideia da abertura. Você fez agora contexto, né? Então se você contextualizou na sua fala ou nas imagens, daí você vai escolher o que é melhor. E agora você vai para a parte final da estrutura, que é a parte de desfecho. Esse é o momento de você pegar o vídeo e levá-lo para o final aplicado. Vamos de novo colocar essa situação que a gente criou. Qual foi a última vez que você publicou um vídeo aqui nas redes sociais? Minha abertura. Contexto. Eu parei para pensar nos últimos dias que eu realmente estava passando muito tempo vendo filmes na Netflix e que eu estava deixando de publicar meus conteúdos nas redes sociais e isso fez meu engajamento ir lá para baixo. E aí eu tomei uma decisão, agora é o desfecho. E aí eu tomei uma decisão, eu decidi que a partir de hoje eu vou me comprometer a postar um vídeo por dia. E como que eu vou fazer para que isso aconteça na minha vida? Eu vou mostrar a minha própria rotina, o meu processo diário e através desse processo eu vou criar conteúdo e não vou deixar de me comprometer. Afinal, o mundo de sucesso é dos disciplinados. E agora eu queria te perguntar, você quer ou não quer fazer um compromisso como esse? A verdade final não ficou muito boa não, vou mudar. E aí eu queria te desafiar. Você é do grupo dos que fica só na Netflix ou você tem produzido conteúdo para impactar a vida de outras pessoas também? Então perceba como que eu fechei esse vídeo. Eu fiz uma abertura que ganhou a atenção, eu fiz um contexto mostrando a minha realidade, que eu tava ali na Netflix passando o tempo todo, e aí eu fechei falando que eu me comprometi e desafiei a pessoa que tá me assistindo a ela se identificar no grupo dos que passam tempo só na Netflix ou daqueles que resolvem transformar a vida de outras pessoas produzindo conteúdo diário na internet. Então assim, a chance dessa pessoa sair do seu vídeo, quando o seu vídeo está amarrado na estrutura de abertura, contexto, desfecho, é muito pequena. Dessa forma, você vai estar pronto para capturar as imagens. Com isso, a gente vai conseguir construir um vídeo da melhor forma possível para que as pessoas realmente sejam despertadas pelo menos 10 vezes mais para assistir, e não só para assistir, mas para ficar nesse vídeo até o final, que esse é o meu objetivo para você.